Há momentos na vida cristã em que os véus entre o céu e a terra parecem afinar-se. E por vezes, esses momentos são provocados por algo tão simples e tão profundamente espiritual quanto o jejum. Hoje desejo compartilhar com vocês um relato que não é meu, mas poderia muito bem ser de qualquer um de nós que ousa entregar-se, com sinceridade, nas mãos de Deus. É a história de uma alma que, ao renunciar ao pão, descobriu o verdadeiro alimento. Uma jovem mulher que, ao calar o apetite do corpo, ouviu com clareza a voz de Deus no espírito, embora haja milagres aqui. Espere, sim, a beleza do invisível se tornando palpável e da vontade de Deus revelando-se com ternura a quem teve coragem de dizer: Senhor, eu confio mais na tua direção do que nas minhas escolhas. Este testemunho é, em essência, uma ode à fidelidade divina, que ao ouvi-lo você perceba, como eu percebi, que não há entrega pequena demais para que Deus a use como ponto de partida para uma grande transformação. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar um testemunho que mudou completamente a minha vida e que, para a glória de Deus, pode fortalecer o coração de muitos aqui. Em janeiro de 2019, eu fiz o jejum de Daniel. Não imaginava naquela época que algo tão simples, tão focado em buscar a Deus, se tornaria um divisor de águas em minha história. Deus é poderoso, irmãos. Ele realmente pode fazer qualquer coisa, e eu sou prova viva disso. Naquele tempo eu estava morando com minha mãe e minha irmã em Orlando. Tinha acabado de tomar uma decisão muito difícil: abrir mão da escola de enfermagem, mesmo tendo sido aprovada. Eu não sabia para onde ir, não tinha clareza sobre o meu chamado, sobre minha carreira, nem sobre minha vida sentimental. Era como se eu estivesse andando em círculos, tentando resolver tudo sozinha, cansada e sem direção. Mas foi nesse lugar de confusão e exaustão que eu disse: Senhor, toma tudo em tuas mãos. Eu estava cansada de tentar com minhas próprias forças. Entreguei meus sonhos, meus relacionamentos e minha vontade de estar com alguém. Tudo. Falei: Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Foi assim que entrei no jejum de Daniel. Para quem não conhece, esse é um jejum de 21 dias, baseado no livro de Daniel, capítulo 10, onde ele se abstém de certos alimentos para buscar entendimento da parte de Deus. No jejum, abri mão de carne, açúcar, alimentos processados, laticínios e cafeína. Mas mais do que isso, eu me propus a buscar ao Senhor com todo o meu coração. Antes de começar, escrevi em meu diário um pedido bem claro: Senhor, nesses 21 dias, eu quero direção, eu quero clareza. E, irmãos, que fidelidade tem o nosso Deus. Durante esse tempo, o Senhor foi me mostrando coisas, uma a uma. Pequenas mudanças começaram a acontecer, e somadas, elas mudaram tudo. Hoje, eu moro no meu próprio apartamento. Estou na área financeira, algo que nunca planejei, e amo o que faço. E mais, estou num relacionamento cristão abençoado com um homem de Deus que está trilhando a caminhada comigo. Mas nada disso teria acontecido se eu não tivesse decidido, naquela época, parar tudo e buscar a face de Deus com sinceridade. Esse é só o começo do testemunho, e eu ainda vou contar, se os irmãos permitirem, como Deus transformou minha vida profissional, restaurou minha fé na área sentimental e, acima de tudo, aprofundou minha comunhão com Ele de uma forma que eu nunca imaginei. Por isso, se você está perdido, se sente cansado ou sem direção, eu quero te encorajar hoje. Busque a Deus de todo o coração. Não subestime o poder de um tempo de consagração, de renúncia e de entrega. O Senhor é fiel para responder quando o buscamos com sinceridade. Se este testemunho falou ao seu coração, continue com o coração aberto, porque ainda tenho mais para contar do que Deus fez. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. Amém. Agora, irmãos,
Quero compartilhar com vocês uma outra área da minha vida que foi profundamente impactada durante o jejum de Daniel: a minha vida profissional. Como já mencionei, no começo de 2019, eu estava completamente perdida nessa área. Tinha me formado em ciências da saúde, e o caminho lógico seria seguir na área da saúde. Eu até havia sido aprovada para cursar enfermagem, e antes disso considerava me tornar assistente médica. Mas, sendo bem sincera, meu interesse por essas carreiras estava mais ligado ao retorno financeiro e ao que parecia fazer sentido no papel, do que a um real propósito. Só que, irmãos, por mais que tudo parecesse certo no natural, dentro de mim havia uma inquietação. Não havia paz. Eu me esforçava, fazia planos, estudava, mas meu coração não se encaixava nesse caminho. Era como se eu estivesse tentando calçar um sapato bonito, mas que não me servia. E paz, meus irmãos, paz é algo que só Deus pode dar. Foi quando, com muita coragem, eu decidi não seguir com a escola de enfermagem. E ali, naquele momento de ruptura, eu fui para o Senhor em oração e pedi: Pai, mostra-me o caminho. Eu não sei mais o que fazer. E foi então que Deus começou a me revelar que a área da saúde não era onde Ele me queria. Aquilo que parecia ser o caminho certo, na verdade, não era o caminho dele para mim. E, irmãos, confesso, foi um misto de alívio e medo. Alívio porque eu parei de lutar contra algo que não fluía, mas também um certo medo porque eu me perguntava: se não é isso, então o que é? E foi aí que Deus, em sua fidelidade, começou a agir de forma surpreendente. Na época, eu precisava juntar dinheiro, então fui até uma agência de empregos temporários. E lá, me ofereceram uma vaga como especialista em faturamento no departamento de bombeiros. Eu nunca tinha ouvido falar dessa profissão antes, nunca tinha trabalhado com finanças, mas aceitei. E algo inesperado aconteceu. Eu gostei. Descobri que tinha facilidade com números, gostava da organização, da lógica por trás de tudo. Ainda assim, não considerei seguir carreira ali. Minha mente ainda estava presa à enfermagem. Mas durante o jejum, um dia, navegando pelo Facebook, vi uma postagem de uma amiga que conheci na Coreia. Ela falava sobre uma startup de São Francisco que estava abrindo um escritório em Atlanta, onde eu morava. E o primeiro cargo anunciado era exatamente o que eu estava fazendo: especialista em faturamento. Naquela hora, senti algo no espírito. Sabe quando Deus começa a conectar os pontos? Aquele emprego temporário que eu achava que era só um jeito de juntar dinheiro, estava, na verdade, sendo usado por Deus como uma ponte para o novo que Ele tinha preparado. Fui ao site da empresa, li sobre a vaga e senti no meu coração o desejo de me candidatar. Mas antes de qualquer coisa, eu fui para o meu quarto, dobrei meus joelhos e falei: Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Confirma no meu espírito. E a paz que eu senti naquele momento foi tão grande. Parecia que o próprio Deus estava dizendo: vai, eu sou contigo. Me inscrevi. E, irmãos, Deus abriu as portas. O que parecia um desvio era, na verdade, um redirecionamento divino. Hoje, trabalho nessa empresa, fui promovida, estou na área financeira, algo que eu jamais imaginei, e sei que estou no centro da vontade de Deus. E tudo começou com o jejum. Tudo começou quando eu parei de tentar com minhas próprias forças e me rendi à vontade do Senhor. E eu quero dizer isso a você hoje. Se você está confuso sobre sua profissão, seus caminhos, faça como eu fiz. Pare, jejue, ore, entregue. Porque quando a gente se cala, Deus fala. E quando a gente se rende, Ele guia. Depois que senti aquela paz ao me inscrever para a vaga naquela empresa de tecnologia, enviei meu currículo para algumas posições. Me inscrevi tanto para o cargo de especialista em faturamento, quanto para uma vaga de suporte. E olha, foi um processo desafiador, uma verdadeira montanha-russa. Houve momentos de expectativa, de dúvidas, de espera, mas em todo tempo, Deus foi bom. E no fim, para a glória dele, eu fui contratada. Consegui o cargo de especialista em faturamento. E para a honra do Senhor, depois de 1 ano na empresa, fui promovida. Hoje sou contadora da área de contas a receber e sigo firme na área financeira. E eu paro para pensar, que loucura! Nunca imaginei minha vida nesse setor.
Mas Deus sabia. Ele não apenas me colocou nessa área, como me capacitou. Eu sou boa no que faço, gosto do meu trabalho, me sinto realizada. E mais que isso, me sinto no centro da vontade de Deus. E foi assim que Ele também me levou a Atlanta. Eu não tinha como plano sair de Orlando, mas o Senhor, com sua mão soberana, me trouxe até aqui com um propósito. E hoje, irmãos, eu amo essa cidade. Aquilo que me faltava antes, Deus supriu aqui. Ele conhece os seus filhos. Ele sabe onde nos plantar para que possamos florescer. Essa foi a primeira grande transformação que vivi durante o jejum de Daniel. Foi o jejum que me alinhou ao propósito de Deus para a minha vida profissional. E hoje, olhando para trás, vejo claramente que se eu tivesse continuado tentando pela minha força, talvez estivesse em outro lugar, ganhando o mesmo ou até menos, mas sem paz, sem realização. Mas quando entreguei, Ele cuidou de tudo. Agora quero compartilhar com vocês a segunda área que foi completamente transformada nesse período: os relacionamentos. Um mês antes de começar o jejum, em dezembro de 2018, eu tomei uma decisão muito séria com Deus. Eu disse: Senhor, eu entrego essa área a Ti. Pela primeira vez, de verdade, eu tirei as mãos e parei de tentar controlar essa parte da minha vida. E entrei no jejum já com essa entrega no coração. Durante o jejum, uma das minhas orações mais frequentes era: Deus, ajuda a minha incredulidade. Eu nem percebia, mas havia em mim muita descrença. Eu dizia que acreditava, mas no fundo não conseguia crer que o tipo de homem que eu desejava existia de fato. Um homem centrado em Deus, íntegro, maduro espiritualmente. Eu nunca tinha conhecido alguém assim. Nunca tinha visto um exemplo assim à minha volta. Por isso era tão difícil acreditar. Mas ainda assim, eu sabia que não era um desejo qualquer. Eu sabia que foi o próprio Deus quem colocou aquilo no meu coração. E se Ele colocou, Ele também seria fiel para cumprir. Eu precisava crer que esse homem existia. E mais do que isso, que eu não precisava procurá-lo. Ele me encontraria. E foi exatamente assim que aconteceu. 3 semanas depois que terminei o jejum, recebi uma mensagem. Era ele, um antigo conhecido da época da faculdade. Nos conhecemos ainda adolescentes. Ele tinha 17, eu 18. Morávamos nos dormitórios da FIU. E agora, anos depois, Deus o trouxe de volta à minha vida. Meus irmãos, é lindo demais, porque eu sempre tive no meu coração que eu acabaria com alguém que eu já conhecia, alguém do passado. E Deus, com seu jeito maravilhoso de nos surpreender, fez exatamente isso. E o mais tremendo é que Ele é exatamente tudo o que estava na minha lista de oração. Cada detalhe. Tudo aquilo que eu achava impossível, Deus já havia preparado. E mais, esse homem, que eu achava que não existia, já tinha passado pela minha vida anos antes. Agora nos reencontramos, adultos, maduros, caminhando no mesmo propósito. Glória a Deus! O Senhor não só ouve nossas orações, como também prepara coisas que nem imaginamos. E essa foi a segunda grande área que o jejum de Daniel transformou na minha vida. Amém? E ainda tem mais. Meus irmãos, é simplesmente lindo quando duas vidas caminham na mesma direção, seguindo o mesmo propósito. É algo que emociona profundamente o coração. Mas o que mais me toca, sinceramente, é saber que ao contar essa história, toda a glória vai para Deus. Porque eu não fiz nada para conquistar isso. Eu não corri atrás, eu não forcei encontros, eu não procurei, eu apenas obedeci. Fiz o que Deus me pediu, sentei e confiei. E no tempo certo, sem alarde, sem esforço humano, aquele homem entrou na minha vida. Sou muito grata. Essa foi, sem dúvida, uma das áreas mais difíceis para mim. Lutei por muito tempo, chorei, questionei, entreguei e reentreguei inúmeras vezes. Mas Deus, com sua paciência e fidelidade, transformou tudo. Talvez um dia eu compartilhe mais sobre esse processo e meu passado nessa área, pois sei que pode ajudar muitos. Mas quero que vocês entendam. Isso foi profundo. Mudou completamente minha vida. Essa foi a segunda grande transformação que experimentei durante o jejum de Daniel. E agora, para encerrar, quero falar sobre a terceira e mais preciosa mudança: minha conexão com Deus.
Durante aqueles 21 dias, algo mudou dentro de mim. Senti como se uma cortina tivesse sido aberta, como se meu espírito tivesse sido afinado com o dele de uma forma nova. Irmãos, eu acredito que esse é o verdadeiro centro de qualquer jejum. Renunciar à carne, silenciar o barulho do mundo e ouvir com clareza o que Deus está tentando nos dizer. A vida, como todos sabemos, é corrida. É fácil ser engolido pelas demandas do dia a dia, mas esse jejum foi uma chance de redirecionar tudo, meu tempo, minha energia, meus pensamentos, e apontar tudo isso de volta para Ele. Comecei a estudar o livro de Daniel com mais profundidade, querendo entender por que esse tipo de jejum é mencionado nas Escrituras. E aquilo me tocou. Deus me deu sede por sua palavra. Comecei a sentir prazer em mergulhar nos textos bíblicos, nos significados das palavras, em entender por que Deus usou cada expressão do jeito que usou. Eu sempre fui estudiosa. Me dedicava muito às provas, aos estudos para entrar na escola de enfermagem, às matérias da área da saúde. Mas agora, toda aquela energia, todo aquele foco, estavam sendo canalizados para conhecer a Deus. Foi como se Deus tivesse redirecionado minha mente, me ensinando a estudar o que realmente importa. Passei a buscar mais, a orar mais, a fazer perguntas profundas e esperar pelas respostas dele. Comecei a perceber o quanto minha visão sobre Deus era limitada, e então passei a pedir: Senhor, me mostra quem Tu és de verdade, me dá olhos para Te ver como nunca antes. E Ele foi abrindo, dia após dia, meu entendimento. Aprendi a não oferecer só as sobras do meu tempo, mas a separar um momento sagrado no meu dia. Um tempo só dele, intransferível, inegociável, porque é nesse lugar secreto que a alma é curada, que a fé é fortalecida, que os olhos espirituais são abertos. E essa, meus irmãos, foi a terceira grande transformação que vivi através do jejum de Daniel. Deus mudou minha carreira, Deus tocou meus relacionamentos, mas acima de tudo, Ele me aproximou dele. E essa foi a maior vitória de todas. Que esse testemunho possa encorajar você. Que se houver algo na sua vida que precise de direção, entrega, transformação, você saiba que Deus ainda fala, ainda guia, ainda responde. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Basta confiar. E se há algo que eu aprendi nesses 21 dias foi isso. Quem se entrega de verdade, quem busca com sinceridade, não volta de mãos vazias. Glória a Deus por tudo. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo, há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.